glória de Deus é encobrir-se. Deus manifestou-se em carne, caminhando e habitando entre nós. Então, o primeiro véu que Deus usou para vir à terra em um corpo de carne se chamou, diga, Melquisedeque. O segundo véu que nós falaremos se chamou Moisés. Então, o terceiro véu de Deus se chamou Jesus de Nazaré. O quarto véu, Paulo antecipou que viria um véu que seria chamado de o outro, o regente dos gentios, o arcanjo que toca trombeta. E o último é conhecido como o Filho do Homem. Eu tive um encontro com Jesus de Nazaré. Eu perguntei a ele, mas quem é o Senhor? Tu ou eu? Quem é o Filho do Homem? Tu ou eu? E ele me disse, nenhum dos dois. Todos somos véu. Deus não pode ser carne. Nem Melquisedeque, nem Moisés, nem eu e nem tu. Hoje honramos ao véu de Jesus Cristo homem. Somos agradecidos por termos tido o privilégio de ver a manifestação do Filho do Homem. Cantemos e exaltemos o nosso Deus. Buenos días. Bom dia. Gracias por amarme. Eu recebo esta palavra. Yo quisiera saludarlos a todos, Eu quisera saudar a todos, porque a todos los amo, porque eu amo a todos. porque ustedes son cartas abiertas, Vocês são cartas abertas, cartas que comprueban cartas que comprovam que este evangelio que este evangelho es la verdad, é a verdade. el verdadero O evangelio. verdadeiro evangelho. Pero este tiempo con ustedes es lo más importante. Mas esse tempo com vocês é o mais importante. Mis vacaciones son ustedes. Minhas férias são vocês. Los felicito por lo que están haciendo por su país. Eu felicito vocês pelo que vocês estão fazendo por seu país. Porque vamos a seguir multiplicándonos. Porque vamos continuar nos multiplicando. Y esa es la esperanza. E essa é a esperança. La política no ha logrado nada. A política não conseguiu nada. La religión menos. A religião muito menos. Nosotros somos la alternativa. Nós somos a alternativa Para todas las naciones. para todas as nações. Quisiera que buscaran sus Biblias Queria que encontrassem suas Bíblias en el Evangelio, no Evangelho, el capítulo 4 a los Efesios, o capítulo 4 aos Efésios, en el verso 3, no verso 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. dice que procuremos Diz que procuremos la unidad del Espíritu. a unidade do Espírito. Sin la unidad del Espíritu Sem a unidade do Espírito, no tenemos nada. não temos nada.
Hemos hablado mucho de la unidad del Espíritu, Temos falado muito da unidade do Espírito, de hablar lo mismo, de falar o mesmo, de pensar lo mismo. de pensar o mesmo. Si la unidad del Espíritu no se cuida, Se não se cuida da unidade do Espírito, entonces no hay cobertura angelical então não há cobertura angelical y peligra tu prosperidad. e tua prosperidade corre perigo. Por eso tenemos que estar solícitos, Por isso nós temos que estar solícitos, todo Brasil, todo o Brasil, cada ministro competente, cada ministro competente, solícitos solícitos en guardar esta unidad, em guardar esta unidade, porque si no, porque senão nos reunimos nos reunimos a cantar, a cantar, pero no hay beneficios. mas não há benefícios. La cobertura angelical A cobertura angelical solo somente opera cuando ve la unidad del Espíritu. opera quando vê a unidade do Espírito. Cuando tú ves a un hermano Quando você vira um irmão que está en contrariedad a lo que enseñamos, que está contra aquilo que ensinamos, ese hermano está poniendo en peligro tu prosperidad, esse irmão está pondo em perigo a tua prosperidade, está poniendo en peligro tu salud, está pondo em perigo a tua saúde, tu bienestar. teu bem-estar. Y nadie debe jugar con eso. E ninguém deve brincar com isso. Por eso es que Pablo dice solícitos. Por isso é que Paulo disse, solícitos, Tienen que buscar que esta unidad siempre esté. vocês têm que buscar que esta unidade sempre esteja, Todos hablando lo mismo, todos falando o mesmo, sometidos. submetidos. Pablo no tenía problema con las debilidades de los hermanos. Paulo não tinha problema com as debilidades dos irmãos. Al contrario, los vestía con más decoro. Pelo contrário, ele os vestia com mais decoro. Pablo tenía la ropa Paulo tinha a roupa para cubrir para cobrir con más decoro com mais decoro al débil, ao débil, no conocerlo en carne. não conhecendo em carne. Sin embargo, Sem dúvida, cuando encontraba a alguien en contra de la doctrina, quando ele encontrava alguém contra a doutrina, leamos a Romanos capítulo 16, leamos a Romanos capítulo 16, lo que él dice contra alguien que no guarda la unidad. o que ele diz contra alguém que não guarda a unidade. Verso 17. Verso 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, Hasta el 19. porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Dice, apartaos de ellos. Diz, apartai-vos deles. El apóstol del amor, O apóstolo do amor, el que siempre está cubriendo, aquele que sempre está cobrindo, aquel que dice que el amor es el vínculo perfecto, aquele que diz que o amor é o vínculo perfeito, pero con alguien que pone en peligro la unidad del Espíritu, mas com alguém que põe em perigo a unidade do Espírito, apártate de él. aparta-te dele. Porque es que está poniendo en peligro É porque ele está pondo em perigo el bienestar, o bem-estar, las promesas del reino de los cielos. as promessas do reino dos céus. No es lo mismo cuando alguien tiene una pregunta Não é o mesmo quando alguém tem uma pergunta
y duda e dúvida, o desconoce ou desconhece, y podemos hablar. e podemos falar. Ahora, cuando alguien se acerca con suaves palabras, Agora, quando alguém se aproxima com suaves palavras, eso no es así. isso não é assim. No estoy de acuerdo. Eu não estou de acordo. Y no lo habla con el pastor E não fala isso com o pastor o con el obispo. ou com o bispo. Puede contaminar a muchas personas. Pode contaminar a muitas pessoas. No sea que una raíz de amargura Não seja que uma raiz de amargura contamine a muchos contamine a muitos y te hace perder la bendición. e te faz perder a bênção. Así que la unidad del Espíritu Então, a unidade do Espírito es un tema muy importante para todos nosotros, é um tema muito importante para todos nós, que siempre debemos guardar. que sempre devemos guardar. ¿Y cuál es la unidad del Espíritu? E qual é a unidade do Espírito? Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Esa es la unidad del Espíritu, Essa é a unidade do Espírito. que hablemos todos una misma cosa, Que falemos todos uma mesma coisa. que tengamos un mismo Que sentir, tenhamos o mesmo sentir. que pensemos iguales Que pensemos igual en cuanto al Evangelio quanto ao Evangelho de nuestra salvación. da nossa salvação. Eso nunca se ha logrado. Isso nunca se conseguiu. Pablo trató, Paulo tratou, pero no pudo. mas não pôde. Se le hizo bien difícil. Foi bem difícil para ele. Nadie ha logrado eso. Ninguém conseguiu isso. Los bautistas piensan diferentes, Os batistas pensam diferente. los pentecostales piensan Os diferente, pentecostais pensam diferente. los católicos piensan Os diferente. católicos pensam diferente. Todas las religiones Todas as religiões están estão en diversidad, em diversidade, no en unidad. não é em unidade. La unidad solo está en la verdad. A unidade só está na verdade. Si no hay verdad, Se não há verdade, no hay unidad. não há unidade. No se puede hablar lo mismo. Não se pode falar o mesmo. Nadie había logrado eso en 2000 años. Ninguém havia conseguido isso em 2000 anos. Gracias a Dios, Graças a Deus, nosotros lo hemos alcanzado. nós alcançamos. Y nos toca a cada uno E cabe a cada um de nós estar solícitos cabe a cada um de nós estar solícitos en guardar esa unidad. em guardar esta unidade. Es de mucho cuidado, É de muito cuidado, porque cuando esto se logra, porque quando se consegue isso, nosotros tenemos bendición tras bendición, tras bendición, sanidad, prosperidad, todas las promesas del reino las alcanzamos. nós temos bênção após bênção, curas, todas as promessas do reino nós alcançamos. El sistema O sistema no puede aceptar la unidad del Espíritu, não pode aceitar a unidade do Espírito, porque para tener la unidad del Espíritu porque para ter a unidade do Espírito tiene que haber una cabeza. tem que haver uma cabeça. Una orquesta, Uma orquestra, para que se escuche bien, para que se escute bem, tiene que tener un director. tem que ter um diretor. Si hay dos directores, Se há 2 diretores, entra diversidad de sonidos. entra diversidade de sons. Si hay un director, Se há um diretor, la música se oye bien. a música se ouve bem. Para que haya unidad del Espíritu, Para que haja unidade do Espírito, tiene que haber una iglesia. tem que haver uma igreja. Cristo no murió por las iglesias. Cristo não morreu pelas igrejas. Cristo murió por la iglesia. Cristo morreu pela
igreja. Es una iglesia É uma igreja, con un solo pastor, com um só pastor, con un solo apóstol, com um só apóstolo, con una sola trompeta. com uma só trombeta. Lo que sucede es que la O iglesia que acontece é que a igreja está por todas partes del mundo, está por todas as partes do mundo, porque en el cumplimiento de los tiempos, porque no cumprimento dos tempos, los bendecidos os abençoados iban a nacer iriam nascer en diferentes partes del mundo. em diferentes partes do mundo. Eso se conoce como todas las naciones. Isso se conhece como todas as nações. Pero entonces Mas então, tiene que haber un pastor, tem que haver um pastor, tiene que haber una voz, tem que haver uma voz, tiene que haber un mismo tem sentir, que haver um mesmo sentir, una misma enseñanza, uma mesma doutrina, y que todos hablen lo mismo, e que todos falem o mesmo, aunque están en diferentes partes del mundo. ainda que estejam em diferentes partes do mundo. ¿Cómo eso se iba a lograr? Como isso iria se conseguir? Eso se iba a conseguir Isso se iria conseguir con el aumento de la ciencia. com o aumento da ciência. Yo hablo Eu falo y me escuchan por todas partes, e por todas as partes me escutam. y cuando encontramos un ángel de la calidad, E quando encontramos um anjo da qualidade, como Pedro, como Pedro, y muchos que lo imitan, e muitos que o imitam, y cada pastor en cada ciudad, e cada pastor em cada cidade, logramos alcançamos hablar una misma cosa. falar uma mesma coisa. Eso se llama la unidad del Espíritu. Isso se chama a unidade do Espírito. Que todos hablen lo mismo, Que todos falem o mesmo, sientan lo mismo, sintam o mesmo, confiesen lo mismo, confessem o mesmo, con un solo maestro, com um só mestre, con un solo pastor. com um só pastor. Y se cumplirá E se cumprirá lo que dijo el apóstol en la carta a los Hebreos, o que disse o apóstolo na carta aos Hebreus, que Cristo que Cristo es el gran pastor é o grande pastor de la iglesia. da igreja. La iglesia. A igreja. Somos la iglesia del Señor. Somos a igreja do Senhor. Ahora, eso toma lugar. Agora, isso acontece. Eso es un ejército muy grande. Esse é um exército muito grande. Es una mafia muy É grande. uma máfia muito grande. Muy peligrosa. Muito perigosa. El que se mete con los que están en la unidad Aqueles que se metem contra os que estão em unidade corren peligro. correm perigo. Es peligroso É perigoso. porque está la cubierta angelical Porque está a cobertura angelical. y ellos velan por ti. E eles velam por ti. Tú tienes que orar por tu familia. Você tem que orar por tua família. Ten mucho cuidado. Tenha muito cuidado. Aléjate un poco. Afasta-te um pouco. No del todo, Não de todo, pero aléjate. mas afasta-te. Porque mientras más tú le hablas a ellos Porque quanto mais tu falas a eles y ellos se oponen, e eles se opõem, corren peligro aún tu familia. eles correm perigo mesmo a tua família. Así le pasó a Moisés Assim aconteceu com Moisés, con su hermana, com sua irmã, con su propia familia, com sua própria família. Aarón Arão y María. e Miriam. Vamos a leer en Números capítulo 12, si tienen el viejo pacto con ustedes, Vamos ler em Números, capítulo 12. para que ustedes vean lo que pasó, un ejemplo en la sombra. Se você tem o velho pacto com você, para ver o que aconteceu lá na sombra. Números capítulo 12, verso 1 en adelante. Números, capítulo 12, verso 1 em diante. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cusita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão de Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo
o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram, eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tivestes temor de falar contra meu servo Moisés? Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? E esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois, o povo partiu de Hazerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Aquí tenemos un ejemplo. Aqui nós temos um exemplo. La religión nos ha hecho mucho daño, A religião nos fez muitos danos, porque Dios escoge a un hombre porque Deus escolhe a um homem, y Dios no despide a los que Él escoge. e Deus não despede aos que Ele escolhe. Una vez Él te escoge, Uma vez Ele te escolhe, Él te respalda, Ele te respalda. pero Él escoge hombres débiles. Mas Ele escolhe homens débeis. Moisés, un hombre muy humilde, Moisés era um homem muito humilde, pero adúltero, mas era adúltero, porque él dejó a su primera esposa, porque ele deixou a sua primeira esposa, la hija de Jetro. a filha de Jetro. Cuando Dios lo llamó a rescatar al pueblo, Quando Deus o chamou para resgatar ao povo, parece que la hija de Jetro parece que a filha de Jetro estaba muy adaptada a sus padres. estava muito adaptada aos seus pais. No quiso ir con Moisés, Não quis ir com Moisés. y entonces Moisés estaba entre la espada y la pared. Então Moisés estava entre a espada e a parede. Yo tengo que ir al ministerio. Eu tenho que ir ao ministério. Mi esposa no quiere ir. Minha esposa não quer ir. Y se fue solo E foi sozinho a rescatar el pueblo a resgatar o povo de las manos de Faraón. das mãos de Faraó. Pero en eso conoció a otra mujer, Mas enquanto isso, conheceu a outra mulher, la mujer cusita, a mulher cusita, que para colmo no era israelita. que era o cúmulo que não fosse israelita. Y entonces está la familia de él, E então existia a família dele, María Miriam y Aarón. e Arão, Y dijeron, pero este es el hombre que Dios usa. e disseram: esse é o homem que Deus usa? Él dijo que no adulterarás Ele disse que não adulterarás, y ahora está adulterando. e agora está adulterando. Él dice no matarás Ele disse: não matarás, y mató
a un e egipcio. matou a um egípcio. Lleva 2 mandamientos rotos ya. Já tinha ferido a 2 mandamentos aí já. Un hombre humilde. Um homem humilde. Humilde. Humilde, Más que nadie. mais do que ninguém. Escogido por Papá Dios. Escolhido por Papai Deus. Y se encuentra ahora en esa situación. E se encontrava nessa situação. El problema es O problema é la familia. a família. Aarón enseguida dijo, Arão logo em seguida disse: Dios puede hablar por mí. Deus pode falar por mim? Después de todo, él es hasta tartamudo. Depois de tudo, ele é até gago. Yo puedo hacer un mejor trabajo. Eu posso fazer um trabalho melhor. Yo me expreso mejor. Eu me expresso melhor. Y María E Miriam también lo criticó. também o criticou. El problema es O problema é la cobertura. a cobertura. Oyó Ouviu y no perdonó e não perdoou. y le trajo lepra. E trouxe lepra a ela. La familia de Pedro A está, família de Pedro es delicada la situación de ellos, é delicada a de situação tu dele, familia, de minha família, porque Dios te escogió. porque Deus te escolheu. Tu familia está en peligro, Pablo. Tua família está em perigo, Paulo. La tuya, toda tu familia, A tua, todas as tuas famílias, por causa de quien tú eres. por causa de quem tu és. El que te toque a ti, Aquele que tocar em ti. si tú has confesado esta Se palabra você tem confessado esta palavra, y tú has entendido esta se palabra, você tem entendido esta palavra, tú eres un peligro. você é um perigo. El amor no nace de tu carne. O amor não nasce da tua carne. Tú no tienes amor. Você não tem amor. El amor nace O amor nasce de la santidad da santidade que produce que produz el conocimiento o conhecimento de cómo opera Dios en la vida de un escogido. de como Deus opera na vida de um Ahí escolhido. es que tú tienes que ser santo. É aí que você tem que ser Esa es la santo. verdadera santidad. Essa é a verdadeira santidade. El sistema tiene una santidad que no vale un centavo. O sistema tem uma santidade que não vale 1 centavo. Yo soy santo, Eu sou santo, pa, pá, y lastimo a Pedro, e maltrato a Pedro, y hablo mal de e Pedro. falo mal de Pedro. Así es que es el sistema, É ¿no? assim que é o sistema, não é? Oh, yo ayuné mucho. Oh, jejuei muito. Este no ayunó. Esse não Esto es jejuou. un carnal. Esse é um carnal. Sáquenlo de la iglesia. Tire ele da igreja. Ese no es Dios. Esse não é Deus. Así no opera Dios. Deus não opera assim. Dios te ama. Deus te ama. Tú eres un bendecido. Você é um abençoado. Tú eres lo más grande que Você é Dios o maior escogió. que Deus Tú eres escolheu. un tesoro Você é um tesouro en vaso de em barro. vaso de barro. Alguien dirá, Alguém pode dizer, apóstol, apóstolo? pero así entonces uno vive como le da la gana. Mas assim então a pessoa vai viver como der vontade? Porque ¿quién se va a meter contigo? Porque quem é que vai se meter contigo? ¿Y dónde está el espíritu de poder, de amor y dominio propio que está en nosotros? E então onde está o espírito de poder, de amor, de domínio próprio que está em nós? Tú no tienes que tenerle miedo a la verdad. Você não tem que ter medo à verdade. Dios te hizo libre Deus te fez livre. y cada cual lleva su propia E carga. cada qual leva a sua própria carga. Moisés tuvo su propia carga, Moisés teve sua própria carga. pero es Dios y Moisés. Mas é Deus em Moisés. Es Dios y tú. É Deus e tu. Tú, Tu. Él y tú. Ele e você. Uno, el que se une al A Señor. que se une ao Un Senhor. espíritu es O con Él. Espírito é com Ele. Es Dios É contigo. Deus contigo. Tú eres lo que más Você Él é o amó. que Ele mais amou. Si tú no puedes respetar esto, Se você não pode respeitar isso, 1, 2, 3, 4, 5. Hay muchas puertas 1, 2, 3, para que 4. te vayas. Há muitas portas para que você vá embora.
Porque tú no sirves. Porque você não serve, No tienes la calidad não tem a qualidade para vivir para en viver el reino de los no cielos. reino dos céus. De aquí en adelante, Daqui em adiante, a nadie a ninguém conocemos conhecemos según la carne. segundo a carne. Porque la carne Porque varia. a carne varia. Dios hace pacto con personas. Deus faz pacto com pessoas. Dios hace pacto contigo. Deus faz pacto contigo. Dios hace pacto con la esposa. Deus faz pacto com a esposa. Dios hace pacto con el esposo. Deus faz pacto com o esposo. Dios hace pacto con la hija, Deus faz pacto com a filha, con los hijos, com os filhos, con el abuelo, com o avô, con el tío. com o tio. Y todos se tienen que respetar uno al otro. E todos têm que se respeitar um ao outro. No puedes violar, Não pode violar, porque es que Dios escoge. é porque Deus escolhe. Y tú eres un espíritu de tu clase. E você é um espírito da tua classe. Como tú, ninguno. Como você, não há ninguém. Como las huellas nuestras son diferentes todas, Como as nossas digitais todas são diferentes, así eres tú para Dios. assim é você para Deus. Único. Único. Tú eres único. Você é único. Te ama demasiado Ele te ama demasiado y no se te puede tocar. e não pode se tocar em você. Por eso en este ministerio Por isso, neste ministério, tenemos que amarnos. temos que nos amar. De hecho, esa es la clave, el código. De fato, essa é a chave, é o código. En esto Nisto conoceréis conhecereis que ustedes son mis que discípulos, vocês são meus discípulos, en que os amáis em que os ameis los unos uns a los otros. aos outros. Eso nadie lo ha logrado. E isso ninguém conseguiu. Eso solo lo trae la unidad del Espíritu. Isso só traz a unidade do Espírito. Cuando alguien te pida el teléfono Quando alguém te pedir o teu telefone, o el número, ¿no? ou o número, né? Y te llama, E te chama, no le des el número. não lhes dê o número, hein? El número es solo para los amigos. O número é só para os amigos. Porque hay personas Porque há pessoas que no están realizadas que não estão realizadas y les gusta la crítica, e gostam de crítica, la murmuración. a murmuração. La murmuración A murmuração y la crítica e a crítica, a la carne le encanta. a carne se encanta com isso. A mí me gusta criticar, Eu gosto de criticar. me gusta la carne. A carne gosta de criticar. Tengo que llevarla cautiva. Eu tenho que levá-la cativa. Pero Mas, cuando ese obra de la carne quando essa obra da carne en ti, em você, tú la dejas manifestar você deixa manifestar em ti y empiezas a hablar mal de los demás, e começa a falar mal dos demais, entonces la cubierta, então a cobertura, hello, alô, entonces nos negamos a los placeres de la carne. então nos negamos aos prazeres da carne. Nos conviene, Nos convém, porque nosotros queremos reinar. porque nós queremos reinar. Entonces tenemos que aguantar Então nós temos que aguentar la lengua, a língua, un mundo de maldad um mundo de maldade para Santiago, para Tiago, un mundo de bendición um mundo de bênção para Pablo. para Paulo.
La unidad del Espíritu. A unidade do Espírito. ¿Tú pensabas que tú conocías ese tema? Você pensava que você conhecia esse tema? Está en otra gloria. Está em outra glória. Ah, ya yo sé ese tema. Ah, eu já sei esse tema. No me lo repitan. Não precisa repetir para mim. No, tenemos que seguir aprendiendo. Não, nós temos que seguir aprendendo. Yo no quiero ningún hermano Eu não quero nenhum irmão que me venga a robar a mí que venha roubar a mim los beneficios os benefícios de este pacto deste pacto, por estar hablando. por estar falando. Tenemos que respetarnos los unos a los otros. Temos que nos respeitar uns aos outros. Yo te digo esto, Eu te digo isso, pero en esto yo tengo que ser hallado fiel, mas nisso eu tenho que ser encontrado fiel, 100% fiel. 100% fiel. Yo no me atrevo a lastimar a un hermano. Eu não me atrevo a maltratar ao irmão. Yo trato a todo el mundo igual. Eu trato a todo mundo En igual. el ministerio, No ministério, sea nuevo, seja novo, acabado de llegar, que acabou de chegar, que lleve muchos ou años, que já esteja há muitos anos, pero aquí tenemos que ser perfectos. mas aqui temos que ser perfeitos. Todos los que somos perfectos, Todos os que somos perfeitos, los que hemos llegado a esta regla, os que chegamos a esta regra, esto mismo sintamos. isto mesmo sintamos. Tenemos que amarnos, Temos que nos amar. tenemos que amarnos. Temos que nos amar. Amamos a los hermanos. Amamos aos irmãos. Ese es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Esse é o Espírito de Deus em nossas vidas. Tú sabes la garantía que tenemos Sabe qual é a garantia que temos de que tú eres amado. de que você é amado? Cuando usted me dice que me aman, Quando vocês dizem que me amam, me hacen llorar me fazem chorar, porque yo sé que es verdad. porque eu sei que é verdade. Aquí no es amor fingido. Aqui não há amor fingido. Este es el verdadero amor Esse é o verdadeiro amor, derramado en nuestros corazones derramado em nossos corações con la ciencia com a ciência del conocimiento do de esta palabra. conhecimento desta palavra. Pero la unidad del Espíritu Mas a unidade do Espírito, es el fundamento esse é o fundamento de todas las cosas buenas de la iglesia. de todas as coisas boas da igreja. Si tú eres celoso por esta verdad, Se você é zeloso por esta verdade, tú te vas a encargar você vai se encarregar de que guardes la unidad. de que guardes a unidade. Es el beneficio É o benefício mundial, mundial. porque todas las iglesias, Porque todas as igrejas, todas, tienen que llegar a esta estatura. têm que chegar a esta estatura. Sin esta estatura, Sem esta estatura, lo que hay es conocimiento local o que há é conhecimento. vano, Vão. gracia Graça en letra. em letra. Pero cuando tú eres solícito en guardar esta unidad, Mas quando você é solícito em guardar esta unidade, entonces se beneficia la iglesia, então se beneficia a igreja, se beneficia la se familia, beneficia a família, se beneficia el pastor. se beneficia o pastor. Todos nos sentimos seguros. Todos nos sentimos seguros. En el sistema No sistema, lo que existe es diversidad. o que existe é diversidade. Ejemplo, Exemplo, un pastor um pastor predica prega y enseña e ensina lo que Dios le revela. o que Deus lhe revela. Él tiene otro pastor amigo Ele tem um outro pastor amigo que busca a Dios en oración, que busca a Deus em oração, coge la Biblia, pega a Bíblia, Dios le habla Deus lhe fala y difiere del otro pastor. e difere do outro pastor. Diversidad. Diversidade. Y él respeta E ele respeita que el otro pastor que o outro pastor enseñe diferente a él. ensine diferente a ele. Y ellos dos E eles dois respetan respeitam que el maestro de escuela que o dominical professor de escola dominical enseñe diferente a él. ensine diferente a ele. Y hay diversidad. E há diversidade. Ahí no hay unidad. Aí não há unidade. Ahí no hay nada. Aí não há nada. ¿Y eso se llama iglesia? E isso se chama igreja? Una iglesia
llamada iglesia sin la unidad no es iglesia. Uma igreja, chamada igreja sem unidade, não é igreja. Están perdiendo el tiempo. Estão perdendo tempo. Se reúnen como guarderías Se reúnem como creches, a jugar el uno con el otro. a brincar um com o outro. Recibe. Perdiendo el tiempo, Perdendo tempo, predicando diversidad, pregando diversidade, sermonetes, sermãozinhos, entreteniéndose. Así están todas las iglesias. se entretendo. Assim estão todas as igrejas. ¿Y tú sabes lo que le sucede a esos pobres pastores? E você sabe o que acontece com esses pobres pastores? Que un día el otro pastor Que um dia o outro pastor no está de acuerdo con él não está de acordo com ele y deja de venir a la iglesia. e deixa de vir à igreja. Y entonces un día un hermano de la iglesia lo encuentra en algún lugar Então, um dia, um irmão da igreja o encontra em algum lugar y le pregunta, e pergunta a ele: ¿no te he visto más con Pedro? eu não tenho mais visto você com Pedro? Bueno, es que yo difiero. Não, é porque eu discordo. ¿Y en qué tú difieres? E em que você discorda? En esto, en esto y en esto. Nisso, nisso. Oye, mira, yo estoy de acuerdo contigo. Olha, eu estou de acordo com você. Y pienso que hay varias familias que están de acuerdo también contigo. E eu acho que tem várias famílias que também estão de acordo contigo. ¿Por qué no formamos un grupo Por que não formamos um grupo y comienza otra e sinagoga más? começa outra sinagoga a mais? Entonces, E então, ellos le llaman a eso, estamos creciendo. eles chamam isso estamos crescendo. Y lo que hacen es dividiéndose y dividiéndose y dividiéndose y dividiéndose. E o que estão fazendo é dividindo, Y se empiezan a dividindo, competir el uno con e el otro. começam a disputar um com o outro. Y entonces empiezan a hablar mal el uno del Então otro. começa a falar mal um do Mira, outro. no, yo lo vi, Não, yo esto, yo vi, escuché. eu escutei Mira isso. esto, la hija, Olha, el pastor, olha aquele, o aquello. pastor, aquele. ¿Tú llamas a eso cristianismo? Você chama isso de cristianismo? Eso no sirve. Isso não serve. Eso es basura religiosa. Isso é lixo religioso. Los entendidos Os entenderán. entendidos entenderão. Oye, y esos pastores sufren Olha, e esses pastores sofrem porque ellos pastorean porque eles pastoreiam con miedo. com medo. Me va a dividir la iglesia. Vai dividir minha igreja. Entonces tienen que estar en iniquidad Então eles têm que estar em iniquidade y haciendo preguntas. e fazendo pergunta. ¿Qué te dijo él? E o que ele te disse? Y cuando invitan a ese pastor a una campaña por otra ciudad, E quando convidam esse pastor a uma campanha em outra cidade, el pastor le dice a la esposa, quédate y mira a ver lo que o dice. pastor diz para a esposa: fica aí e ouve o que vão dizer aí. Eso es verdad, Pedro. Así es. Así es. Ahora, cuando guardamos la unidad del Espíritu, Agora, quando guardamos a unidade do Espírito, no hay temores, não há temores, porque el temor del Señor está en cada uno. porque o temor do Senhor está em cada um. Y andamos en unidad E andamos em unidade. y no nos atrevemos a diferir E não nos atrevemos a discordar o hablar mal de alguien. ou falar mal de alguém. La unidad del A Espíritu unidade do Espírito protege la familia, protege a família, protege al pastor, protege o pastor, protege la congregación. protege a congregação. Lo que Dios nos ha revelado O que Deus nos revelou es precioso. é precioso. Dios es uno, Deus é um espíritu, espírito, un cuerpo, um corpo, una fe, uma fé, un bautismo, um batismo, un Dios um Deus y Padre de todos. e Pai de todos. Estamos viendo lo que nunca se ha visto Estamos vendo o que nunca foi visto sobre la faz de la tierra. sobre a face da terra. Con esto Dios puede trabajar. Com isto aqui, Deus pode trabalhar.
Él lo ha formado Ele formou y Él va a utilizar e Ele vai utilizar esta ciencia esta ciência para gobernar al mundo. para governar o mundo. Dile al que está a tu lado, Diga àquele que está do teu lado: guardo la unidad guardo a unidade, por el bien mío, pelo meu bem, por el bien tuyo, pelo teu bem, por el bien de los demás. pelo bem dos demais. Me despido de ustedes, Me despeço de vocês, los amo mucho, amo muito vocês. recibo Eu recebo que seguimos creciendo. que continuamos crescendo. Hazle el favor Faça um favor a todo el que tú conozcas a todo aquele que você conheça y tráelo e traga ele a la unidad, à unidade, donde Dios es uno, aonde Deus é um, donde la iglesia es un cuerpo onde a igreja é um corpo que se nutre que se nutre, cada uno cada um, y vivimos vidas mejores. e vivemos vidas melhores. Los amo. Amo vocês.